Olá, eu sou o professor Welton Reis e no estudo de hoje temos uma pergunta polêmica. Maria teve outros filhos? Gostaria de começar deixando claro que tenho todo o respeito por Maria. Ela foi uma mulher piedosa, temente a Deus e aprove a Ele escolhê-la para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Mas, respondendo à pergunta se Maria teve outros filhos, eu gostaria de, além de outros argumentos, começar dizendo que a Bíblia diz que Jesus teve 4 irmãos, Tiago, José, Judas e Simão, e algumas irmãs, possivelmente 2 ou mais irmãs. Você pode conferir isso em Mateus capítulo 12, Marcos capítulo 3, capítulo 6, capítulo 7, Lucas também capítulo 8, Atos 1 e 14, 1 Coríntios 9 e 5, Gálatas também 1 e 19. Interessante ainda dar uma olhada no Salmo 69 e 8. Então, alguns, para defender o dogma da virgindade perpétua de Maria, insistem em dizer que esses que a Bíblia Sagrada chama de irmãos de Jesus, eram primos, possivelmente filhos de uma irmã de Maria mencionada em João 19 e 25. Essa posição vem do argumento de que no hebraico a palavra para irmão e primo são a mesma. Sugerem ainda que poderiam ser filhos de José de um casamento anterior e que, portanto, eles eram irmãos mais velhos de Jesus, mas não filhos de Maria. Mas sempre que a família de José é mencionada, como em Mateus 10, Mateus 2, Lucas 2, só aparece José, Maria e Jesus, não aparece esses irmãos mais velhos, filhos de José. A verdade é que todos esses argumentos são questionáveis. Vejamos. Mesmo que São Jerônimo, para defender a virgindade perpétua de Maria, tenha argumentado que no hebraico se usa a mesma palavra para primo e irmão, querendo dizer com isso que esses irmãos de Jesus eram primos, filho de Maria, mulher de Clopas, a mesma mãe de Tiago e José e também irmã de Maria, mãe de Jesus, convém lembrar que o Novo Testamento não foi escrito em hebraico, mas em grego, e no grego já havia palavra específica para irmão e primo. Todas as vezes que o Novo Testamento se refere aos irmãos de Jesus, usa o termo grego para irmão, adelpos, e o termo primo, anépsios, para primo. Não confunde o termo irmão com o termo primo. Ainda sobre a interpretação de Jerônimo, seguida por muitos teólogos católicos, qualquer intérprete honesto concordaria que não se pode ter certeza se Maria, mãe de Tiago e José, lá de Mateus 27 e 56, era a mesma irmã de Maria, mãe de Jesus, mencionada em João 19 e 25. Nem que seu filho Tiago seja o mesmo mencionado por Paulo em Gálatas 1 e 19. Em Gálatas 1 e 19, se Paulo chama Tiago de apóstolo, que não está claro no texto grego, não significa necessariamente que fosse um dos 12, pois o termo apóstolo também foi usado em um sentido mais amplo para se referir a pessoas fora do grupo dos 12. Você pode conferir isso em Atos 14 e 14, onde também chama Barnabé de apóstolo. Convém também observar que Paulo não diz Tiago, filho de Alfeu, nem Tiago, irmão de José ou de João, e sim Tiago, irmão do Senhor. Esse estreito parentesco entre Tiago e Jesus pode até ter contribuído para a ascensão à posição de líder da igreja em Jerusalém. Você pode ver isso em Atos capítulo 15, Gálatas 2 e 9. Essa separação de termos pode ser vista ainda nos escritos de Paulo, quando chama Marcos de primo de Barnabé, em Colossenses 4 e 10, e Tiago de irmão de Jesus, em Gálatas 1 e 19. Ele poderia ter usado o mesmo termo para primo e irmão, mas não usa. Lucas também faz a mesma coisa quando chama Isabel de parente de Maria e os filhos de Maria de irmãos de Jesus. Isso em Lucas 1 e 36, também 8, 19 e 20. Semelhantemente ou semelhante a Paulo e Lucas, o respeitado historiador judeu Flávio Joséfo, por toda a sua obra, também faz distinção entre o termo primo e irmão
e ao falar sobre o sumo sacerdote Anano, vejamos o que ele diz. Anano, que era da seita dos saduceus, ele aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não tinha chegado, para reunir um conselho diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus chamado Cristo, e alguns outros, acusando-os de terem desobedecido às leis, os condenaram ao apedrejamento. Está em Antiguidades Judaicas, parte 1, livro 20, capítulo 8. Mesmo que no 3º e 4º século depois de Cristo, com a ideia da virgindade perpétua de Maria, tenha se desenvolvido esses argumentos de que os irmãos de Jesus eram de um casamento anterior de José ou que eram primos, filhos de uma irmã de Maria, o Novo Testamento parece não deixar dúvida de que Maria e José tiveram uma vida conjugal normal, o que está em perfeita harmonia com a cultura da época, que considerava uma grande bênção gerar filhos. Em Mateus, capítulo 1, versículo 25, é dito que Maria não teve relações com José até que o menino nascesse. Depois disso, teve uma vida normal com o seu esposo, que o texto aparentemente nos indica. Algo semelhante também acontece em Mateus 2,15, onde afirma que José e Maria permaneceram no Egito até a morte do rei Herodes. Depois disso, retornaram à terra de Israel. Também é notório como as profecias messiânicas se cumpriram nos mínimos detalhes na vida de Cristo. Só você vê isso no Salmo 22, 16, 18, Salmo 69, 21. E eu pergunto, o mesmo não teria ocorrido com o Salmo 69, 8, onde está escrito: tornei-me um estranho para com os meus irmãos e um desconhecido para com os filhos da minha mãe? Em Lucas 2 e 7 está escrito que Maria deu à luz a Jesus, seu primogênito. Já que o autor sabia que ela permaneceu virgem, que não teve outros filhos, não seria mais correto ter escrito unigênito ao invés de primogênito? A verdade é que em nenhum lugar nas Escrituras ensina a virgindade perpétua de Maria. Não havia necessidade de ela continuar sempre virgem. Isso parece vir de um entendimento equivocado sobre o sexo, quando diz que o sexo, ao dizerem que o sexo é pecado e que Maria nunca pecou. Mas tais afirmações entram em contradição com a própria Bíblia, uma vez que as Escrituras ensinam que o sexo, no contexto do casamento, não é pecado. Gênesis 1, 28. E quanto ao fato de Maria não ter pecado, a Bíblia ela ensina claramente que todos pecaram. Romanos 3, 23, Romanos 5, 12. A única exceção é Jesus, que nunca pecou. Para Geza Vermes, professor de estudos judaicos da Universidade de Oxford, Reino Unido, as próprias narrativas sobre o nascimento de Jesus dão apoio à tese de que Maria e José tiveram outros filhos mais tarde. A forma também como o Novo Testamento descreve os irmãos de Jesus sempre em companhia de Maria, morando com ela, acompanhando-a em viagens e mantendo relações tão íntimas, é mais uma forte evidência de que eles eram realmente seus filhos e irmãos de Jesus. Não existe um texto no Novo Testamento que mencione claramente que José teve outros filhos de um casamento anterior. Jesus nasceu de uma virgem para confirmar sua natureza divina. Depois do seu nascimento, seus pais tiveram uma vida normal de judeu do primeiro século. Portanto, a conclusão mais lógica e bíblica é que os irmãos de Jesus são filhos de José com Maria. Essa é a leitura literal e mais natural que se pode fazer do texto bíblico, das Sagradas Escrituras. A Bíblia é a nossa maior autoridade. O que ela diz, para nós, está acima de qualquer outra fonte. São fortes as evidências bíblicas e históricas
de que Maria, a mãe de Jesus, teve outros filhos. Fiquemos por aqui, nos siga no nosso Instagram, compartilhe os nossos estudos para que outras pessoas também tenham acesso a esse conteúdo. Acesse o nosso canal no YouTube, Compreendendo o que está escrito na Bíblia, para receber mais mensagens, mais conteúdos, mais estudos como esse. Deus abençoe você e sua família.